Queria dizer, ministro Og, que é verdadeiramente um espaço importantíssimo no mundo que nós vivemos termos situações como essa, condições como essa que são criadas pela Escola da Magistratura para discutir um tema de humanidade. E é disso que estamos falando. Eu tenho repetido que o direito existe para que as pessoas tenham mais possibilidade de se fazerem felizes, uns com os outros, no espaço físico, no espaço mesmo das relações pessoais. Tudo isso passa pelos temas que foram discutidos aqui, em que os 50 anos da Convenção de Proteção ao Patrimônio Cultural, Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, representa, no momento atual, uma situação de subsistência da humanidade e deste marco civilizatório. Quer dizer, acho que nós estamos, como a gente fala em relação ao direito ambiental, um momento de não retorno para as florestas, quando há um desmatamento, para as matas. Eu diria, nós estamos num ponto de não retorno civilizatório também. Isto tudo é uma coisa só, quando a gente fala de patrimônio e tudo mais. E poderia parecer que a gente está aqui a discutir algo que fosse muito inovador, muito novidadeiro na história da humanidade, do direito e do judiciário. Eu queria, portanto, fazer as minhas observações, presidente, em 3 itens. Primeiro, sobre este patrimônio, o que ele representa? O patrimônio mundial, o que significa realmente a possibilidade, ou se há uma possibilidade de a gente cogitar de uma república mundial. Até aqui a gente falava de democracias locais, república ou monarquia, nós, professores de direito, falamos em sala de aula de forma de governo, monarquia ou república. A ideia de república da coisa pública, da coisa da humanidade, eu diria, quando se trata de patrimônio cultural e natural, é uma ideia, talvez, que a gente precisa de repensar em termos de propor que haja uma república mundial no que se refere a determinados valores, valores materiais, valores imateriais, mas que são os que podem assegurar a subsistência e a continuidade do processo civilizatório da humanidade. Quer dizer, não adianta a gente ficar falando num lugar só, caso específico, do patrimônio ambiental, mas também do patrimônio cultural, nada é de uma pessoa só. E o que se fizer contra uma igrejinha, vou usar a expressão que nós mineiros usamos, no interior de Minas, é algo que diz respeito à história de toda a humanidade e, portanto, é um direito de toda a humanidade. A coisa é, a res é pública mundial, não é só de uma pessoa. E como eu disse, poderia parecer que isso seria uma novidade, que o direito chegou a isso nos últimos tempos. Por isso eu queria fazer uma leitura, eu não gosto de leitura, mas eu fiz uma menção a uma referência para ver como nós estamos necessitados urgentemente de dar muitos passos adiante se nós não queremos ter o tipping point, o não retorno em termos de civilização e não apenas em termos de subsistência do meio ambiente, das condições ambientais. A pessoa que chegou mais jovem ao Supremo Tribunal Federal, Alberto Torres, tinha pouco menos de 30 anos. A Constituição de 1891 não estabelecia idade mínima. Nós tivemos 2 com menos de 35 anos, Alberto Torres, e, na sequência, nós tivemos a figura do Epitácio Pessoa. Os 2 ficaram pouco tempo, relativamente. O Alberto Torres se dizia, aspas, eternamente atormentado pela função de julgar, e por isso, em 1910, já adoentado, ele saiu do Supremo Tribunal, ele saiu mesmo do Supremo Tribunal. Em 1914, portanto, estou falando de alguém que falou, e que não era nenhum progressista, muito ao contrário, depois ficou até se tornou uma figura polêmica na história do Brasil, exatamente por posições que assumiu que acabaram desaguando em outros processos ideológicos na década de 30, quando ele já tinha até morrido. Mas, em 1914, ele publicou a obra Organização Nacional. Quem pegar essa obra vai ver que, ao final dela, tem uma proposta de uma Constituição para o Brasil. E ali tem um capítulo sobre meio ambiente. Nesta obra, ele escreveu, e eu vou pedir licença a todo mundo, porque vou fazer uma leitura de um trecho que eu citei no voto que eu dei na arguição de descumprimento de preceito fundamental 760, que ainda está pendente de finalização, porque houve um pedido de vista
mas o meu voto já é público, é evidente, e por isso estou lendo. Naquela obra, ele disse expressamente que, aspas, a civilização humana é produto do sacrifício da terra ao impulso de cobiças incontidas. Guiado por suas ambições no atropelo de conquistas e ocupações territoriais, satisfazendo desejos e necessidades com a brutalidade vizinha do apetite animal, sem espírito de equilíbrio entre as condutas sociais contemporâneas, sem consciência da continuidade da espécie, o homem estabeleceu-se no reino de sua vitória material sobre os outros seres como um dominador, para quem os bens da terra são despojos conferidos no gozo de cada geração. Não é rara entre homens esclarecidos a ilusão de que os recursos e a força da terra não têm sido material e economicamente comprometidos. A primeira das razões dessa convicção é também, contudo, um argumento a se lhe opor: a crença no poder gerador da natura naturans e no destino teleológico da terra a transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. Uma confiança supersticiosa, em suma, nas forças e energias da natureza. Semelhante ilusão não resiste ao estudo sereno e refletido da realidade na história da exploração da terra. E, quanto ao Brasil, especificamente, ele, que era um homem do Rio de Janeiro, Supremo Tribunal, claro, funcionava no Rio, dizia o seguinte: nas regiões intertropicais, este fenômeno de destruição, portanto, atinge proporções violentas, manifestando-se em rápidas e desastrosos casos de deterioração dos meios físicos. O Brasil apresenta, talvez, o caso típico de mais rápida destruição da natureza. Compare-se ao Egito, à China, ao Vale da Mesopotâmia, e aí ele faz uma série de ilações. Esta obra de ruína brasileira é resultado do conflito entre a natureza do homem e a da sociedade, com ideias e princípios que se tem procurado fazer cumprir e não realizar. Os brasileiros representam, no quadro da civilização moral e social, um estágio em que o disparate entre a aparência e as realidades atinge proporção colossal. Pela Amazônia, há muito que fazer, com respeito à conservação dos seringais, à extração da borracha, ao serviço de trabalhadores, explorados como escravos, com sacrifício da vida, a especulação, a prodigalidade e o absenteísmo governamental atingem aí proporções incalculáveis. Não é possível confiar nas medidas até agora tomadas pelo governo. Era presidente, então, Venceslau Braz, 1914. Pelo governo, sem espírito prático e defraudadas os graves artifícios econômicos, como a valorização da borracha e a desvalorização do homem. Na escolha, aí ele vai falando, a escolha do pessoal que trabalhava e que ele denuncia como sendo uma atitude de um governo quase que de, aspas, faz de conta. Esta fala, que é muito mais longa do que este trecho que eu li e que está numa dimensão maior no meu voto, como eu disse, foi publicada em livro em 1914. Há 109 anos, o ministro recém-saído do Supremo Tribunal Federal denunciava o que, se fosse publicado hoje, sem as aspas, poderia parecer algo escrito na última semana ou no último ano. Esta troca dos recursos que são da humanidade, que são de todos os brasileiros, pelos dinheiros que se pode aventar, que se pode cogitar, e da cobiça, como dizia Alberto Torres, foi denunciada também em 1976, num artigo famoso de Carlos Drummond de Andrade, aí sobre a minha amada Belo Horizonte, sobre a Serra do Curral, que o ano passado, mais uma vez, que agora é só uma casquinha, foi destroçada e continua a ser mutilada, como se tudo que foi dito nos últimos 200 anos neste país não tivessem qualquer efeito sobre governantes, sobre uma sociedade que também muitas vezes se mostra conivente com as atitudes de cobiça e de busca de ganhos imediatos, mesmo que seja ao custo das vidas humanas presentes e futuras. Naquele texto do Drummond, de 1976, Triste Horizonte,
ele dizia, aspas, por que não vais a Belo Horizonte? A saudade cicia e continua branda. Volta lá, tudo é belo e cantante, na coleção de perfumes das avenidas que levam ao amor, aos espelhos de luz e penumbra, onde se projetam os puros jogos de viver. Anda, volta lá, volta já. E eu respondo carrancudo, não. Não voltarei para ver o que não merece ser visto, o que merece ser esquecido, se revogado não puder ser. E aí ele denuncia o que tinha causado esta crônica dele. Tinha sido começada a destruição da Serra do Curral, e no centro de Belo Horizonte, em algumas igrejas, patrimônio cultural, portanto, também tinha sido possibilitado que as adjacências das igrejas, principalmente a igreja São José, que é no centro de Belo Horizonte, tinha se tornado parque de estacionamento. E ele, então, diz se os santos tinham enlouquecido, porque de governos não se esperava muita coisa mais. Mas ele diz, São José vai entrar feio no comércio de imóveis. São José é a igreja, que é a igreja central, portanto, uma das igrejas centrais. Vendendo seus jardins reservados a Deus. São Pedro já se instalou no supermercado. Nossa Senhora das Dores, amizade da gente da floresta, que eu vi crescer, abre caderneta de poupança, lojas de acessórios para carros, papelaria, aviária, etc. Terão endoidecido esses meus santos e a dolorosa Mãe de Deus? Ou foi em nome deles que deixaram de pastorear os pastores para faturar? Não escutem a voz de Jeremias e ao Senhor que fala de sua boca de vergasta, as aspas secundárias dele. Eu vos introduzi numa terra fértil, e depois de lá entrardes e profanardes, ai dos pastores que perderam e despedaçam o rebanho das minhas pastagens. E aí ele diz, proibido sentir agora o ar de liberdade dos cimos de Belo Horizonte, proibido viver a selvagem intimidade dessas pedras que se vão desfazendo em forma de dinheiro fácil. Essa serra tem dono, não mais a natureza a governa. Desfaz-se com o minério, uma antiga aliança, um rito da cidade. Desiste ou leva bala, encurralados todos à Serra do Curral, os moradores cá embaixo, sou avisado. Foi assolada toda a serra, serão assoladas todas as serras, de improviso derrubaram minhas tendas, abateram os pavilhões. Sossega minha saudade, não me cicies outra vez o impróprio convite. Não quero mais te ver, meu triste horizonte, destroçado amor da minha natureza. Isto foi, portanto, há quase 50 anos. Continuam destruindo. A pergunta que eu acho que nós precisamos de fazer num encontro como este é, não foi por falta de aviso, nem por ter de juízes do Supremo Tribunal Federal a poetas e cronistas deste país a denúncia de que a natureza não era propriedade de governantes nem de governos, era da sociedade brasileira e, muito para além disso, da sociedade mundial. Em que o direito falhou? Em que nós do direito falhamos? E aí eu queria, então, rapidamente passar por essas 3 ideias. Primeiro, a ideia de que um pedaço de terra cercado pode ser adonado por alguém, tragicamente tratado ou destratado, como se faz com os seres humanos. A ministra Maria Tereza acaba de dizer da nossa grande luta para que nós todos, humanos, sejamos assim considerados e cuidados. Humanos. Homens, mulheres, negros, brancos, amarelos, índios, somos humanos. Não é violência contra a mulher, é violência contra a humanidade. Quem bate numa mulher ou abate uma floresta, não está fazendo alguma coisa contra uma pessoa. Até porque eu não acho que uma pessoa que pratica esse tipo de crime, de uma ou de outra natureza, seja uma pessoa de bem com ela mesma. É um infeliz. O direito existe para que as pessoas, como eu disse, lembrei no início, para que as pessoas tenham possibilidade de se fazerem felizes. Não é possível que nós não sejamos capazes de construir uma civilização com compromissos com o bem-ser, com o bem-estar, e que continuemos neste processo destrutivo. Porque haverá de chegar a hora disto, que em direito ambiental chama o ponto do não retorno. Do ponto de vista civilizatório, eu acho que chegamos a ele e basta ver a violência que campeia por aí,
abatendo pessoas, naturezas, desfazendo o clima. Portanto, eu acho que nós temos que, talvez, mudar um pouco o ponto nosso de olhar para o direito ambiental, olhar para a forma e adotar outras condutas na nossa forma de julgar, para que a gente seja capaz de dar uma resposta eficiente, que é o que se quer. Ninguém quer só decisão judicial, a gente quer julgamentos pelos juízes e tribunais, o que é muito diferente. Eu decido, aplico uma súmula, decidi, não precisa de julgar. O julgamento, como dizia o ministro Moreira Alves, é o processo pelo qual eu analiso cada caso e julgo, e aí sim há um julgamento. É preciso que a gente tenha um outro olhar para a nossa forma de julgar, especialmente quando se tratam de direitos fundamentais. E o direito no Estado democrático ecológico, ou que Canutilho chama de Estado constitucional ecológico, é um Estado no qual o ser humano atua em combinação, em concertação com a natureza, e não com a destruição da natureza para se impor, como escrevia em 1914 Alberto Torres, como se fosse um ser soberano sobre todos os outros. Por isso é que eu acho que nós talvez tenhamos que trabalhar com uma ideia de que o patrimônio cultural e natural da humanidade é parte, é princípio, é ponto de partida e ponto de cuidados de uma república mundial. A res é pública, a res é de toda, a coisa é de todos. Não há donos disso, no sentido de que se pode abater, destruir, desfazer, ainda que isso custe às outras gerações a destruição da sua possibilidade de viver. A análise que a gente vai fazer de como é que nós chegamos no Brasil até a preocupação que a gente precisa ter, e ainda com pouca eficácia, estou falando até do direito, por que chegamos a essa preocupação tão grande? Porque final da década de 60, final da década de 60, no governo do Richard Nixon, começou-se a ver que a poluição estava comprometendo a saúde das pessoas. Primeiro olhar sobre isso foi uma questão realmente sanitária, as pessoas estavam adoecendo, e foi aquela primeira necessidade de as pessoas se reunirem, porque a poluição não vai... O crime ambiental não conhece fronteira, não conhece limites. E aí foi essa preocupação exatamente que levou à Conferência de Estocolmo de 1972, na qual o Brasil compareceu com o Paulo, que depois veio a ser o nosso secretário, o primeiro secretário que deu na Secretaria de Meio Ambiente, que deu no Ministério do Meio Ambiente. Naquele encontro de Estocolmo, a preocupação era com a questão do carbono, a questão da poluição. 50 anos depois, nós temos outro momento na história. A preocupação é com a sobrevivência de todo mundo, por isso a questão climática passou a ter um lugar muito mais nobre, importante, extenso, do que a questão das matas, do meio ambiente, num sentido menor porque o outro é muito maior, e a grande preocupação se tornou essa no caso brasileiro, porque na década de 80, nós fomos, e eu até juntei neste voto da DPF, nós fomos capa, e eu juntei porque eu tinha guardado, eu era estudante, na década de 80, saiu na capa da Time o mapa do Brasil como se fosse um cadáver. E aí as matas sendo queimadas, o impacto era enorme. O então presidente José Sarney adotou providências para que a gente enfrentasse isso, porque do ponto de vista internacional, o Brasil estava se tornando realmente uma chamada de todos para que a gente pudesse começar também a participar dos esforços, no sentido de reequilibrar e de não continuar produzindo a poluição. Nesses últimos 50 anos, do ponto de vista ambiental e climático, a perspectiva de todo mundo foi muito mais extensa, foi muito maior, mas já se sabe que é preciso que todos os estados e todas as sociedades participem. Daí a minha ideia é que é preciso de
separar a soberania estatal, que há de valer realmente para que a gente mantenha as culturas, as identidades dos povos, mas com um compromisso mundial. Este compromisso é que precisa de, então, formar uma outra ideia de coisa pública da humanidade. Do ponto de vista cultural, tanto do patrimônio natural quanto do patrimônio cultural mesmo, da transformação que o ser humano produz, não é possível, sem que tenha essa proteção, que foi objeto dos estudos aqui, dos encontros, sem que a gente resguarde a identidade de cada povo e de toda a humanidade, a história de cada povo e da humanidade, e a memória que faz com que o ser humano não precise de se reinventar a cada geração, porque ele dá sequência a tudo que foi construído. Então, eu sempre digo que o patrimônio cultural faz com que, ministro Oggen, a gente não apenas tente modificar o externo, mas pela cultura nós temos o predomínio da influência sobre o interno. E por isso é que a cultura é tão importante, e é por isso que nós precisamos deste dado que está na convenção e que é o objeto deste encontro, desse simpósio, de proteção. Porque, por si, se deixar sem que as coisas aconteçam, se destrói. No caso brasileiro, e aí eu caminho para o último item da minha fala, no caso brasileiro nós não temos uma cultura de preservação, de memória e de responsabilidade com o que veio antes, para que a gente possibilite o que virá depois. E eu conto aqui a história, como se sabe, a colonização portuguesa foi feita no Brasil, era um modelo de colonização, muito impositiva de um figurino para se instalarem as vilas e as cidades. Quem é do interior, no meu caso que sou, e por onde eu passo, indo daqui a Espinosa, tem uma praça da Matriz, na Praça da Matriz tem uma igreja, um mercado e a prefeitura. Ao lado da prefeitura tinha até uma cadeia pública. Este é o modelo que é imposto por todos os lugares em que Portugal colonizou, porque era um modelo também de urbanização portuguesa. Então, nós sempre tivemos isso, e estas igrejinhas nossas do interior, elas contam a história do povo. Ela conta a história do local, ela conta a história da cidade. Bom, eu tinha um tio que eu adorava, tio Salviola, que eu falo até hoje que eu não curti tudo que eu queria ter curtido dele, era um velho professor de português, e que quando mudaram a igreja, chegou um padre alemão, derrubou a igreja, fez outra no lugar, e ele dizia assim, sabe o que o padre fez? Colocou um terno Pierre Cardin num capial aqui de Espinosa. Não dá certo, os dois ficam aleijados, a igreja e o modelo novo. Não dá certo, porque isso não é a nossa história. Destruir uma história que tinha ali, de pessoas que conheciam, aquele altar foi dado pelo fulano, fosse a igreja, fosse o teatro, fosse o cinema. Esta não preservação de prédios, a tendência que eu ainda observo muito hoje é assim, bota abaixo, faz outro no lugar. E aí a gente vê, por exemplo, a Europa, que desde o final da Segunda Guerra Mundial preserva para mostrar, inclusive o que foi destruído. Agora, no dia da infâmia, dia 8 de janeiro, nós dissemos no Supremo, algumas coisas vão ficar para mostrar o que aconteceu, para contar a história. Nós vamos refazer todo o busto do Rui Barbosa, foi maculado, foi agredido, e nós vamos deixar desse jeito para mostrar. É preciso que se conte a história. Quem vier depois precisa de dar continuidade a essa civilização que nós conquistamos. Por isso é que é preciso da proteção. Por isso é que isso não se passa sem que haja ação do ser humano que vai influenciar o externo, claro, para fazer suas adaptações, respeitando a natureza. E ainda ontem, no momento de uma chuva mais intensa aqui em Brasília, uma pessoa que trabalha no tribunal disse, a chuva está intensa. Eu falei, não, a natureza está revoltada. Nós fizemos mal a ela devolve. Estamos pagando a fatura. É assim. Eu tive um reitor na PUC de Minas que dizia assim,
Deus perdoa tudo, o homem perdoa às vezes, a natureza não perdoa, nunca. Isto vale para a minha natureza, comer muito, passa mal, bebeu muito, passa mal, matou a árvore, vai ter o retorno. A natureza não perdoa, perdão não é com ela. Então, é preciso que a gente proteja, mas esta proteção dos textos internacionais e internos, no caso brasileiro, nós temos a Constituição que protege tanto os bens ambientais quanto os bens da natureza, dependem de uma sensibilização democrática na sociedade. Ainda para citar o meu queridíssimo Carlos Drummond de Andrade, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. É preciso que a gente eduque para que a gente tenha a criança, o jovem, comprometido, responsável e solidário com a natureza, com o patrimônio que quem veio antes de nós construiu, e para que se tenha uma identidade de povo. Somos, no Brasil, com todas as diferenças, um povo. Se a gente não souber preservar esta nossa identidade, a violência que tão facilmente, de forma tão banal e rápida e urgente, afasta as pessoas, como já nos afastou tanto da natureza que nós estamos tentando recompor, vai levar a caminhos muito perigosos, se não destrutivos para a humanidade. Por isso, eu acho que o que nós temos que cada vez mais pensar é como a gente, no direito, no judiciário, na comunidade jurídica em geral, como seremos capazes de agora dar um passo adiante, não apenas de dar resposta judicial, e é preciso, como eu disse, uma sensibilização. As escolas cumprem este papel, as escolas do judiciário cumprem este papel. Muitos de nós, juízes, não tivemos uma disciplina na Faculdade de Direito Ambiental. Mas como o primeiro mandamento deste século é aprender a aprender, aliás, não é do século, é da vida. Aprender a aprender todo dia, senão, ou você vive com seu tempo, ou o tempo vive sem você. Então, por isso mesmo, nós temos que aprender, os juízes têm que ter espaços para aprender, mas é preciso que a gente sensibilize o juiz, não adianta ficar só na retórica, para que ele tenha um julgamento voltado para essas demandas urgentíssimas da humanidade. E, principalmente, para que a gente saia e seja capaz de contar para a sociedade. E um juiz do interior, principalmente, sabe bem como ele pode fazer isso e pode contribuir para isso. Acho que é nosso papel, cada vez mais, fazer com que a responsabilidade pelo patrimônio cultural e natural, a solidariedade pela proteção e para que a gente tenha a garantia de preservação deste patrimônio, é preciso que ele saia dos textos de lei e para que a gente possa levar isso à sociedade. Há uma parte significativa da sociedade brasileira que eu acho que ainda hoje não olha com a responsabilidade presente e futura para este patrimônio, que continua botando abaixo patrimônios culturais, sítios, locais que têm uma história para contar, nem se diga meio ambiente. Eu canso de ver, eu que sou do interior, como digo, onde tinha antes um jardim, a pessoa põe ali, cimenta o lugar, é assim. Cimenta, é a coisa mais esquisita que eu sou capaz de ver. Muda o ambiente, muda as condições, principalmente o ser humano se muda por dentro na hora que ele promove esse tipo de situação. Não acho que mudança, até eu consegui ver todos os brasileiros tendo ciência, pelo menos disso, eu não falo que seja compromisso nosso, dotar de consciência, cada um tem a sua, mas eu acho que é compromisso nosso, das escolas, principalmente, escolas de direito, escola dos juízes, escola dos advogados, que temos mais acesso aos direitos fundamentais, como são o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e aos direitos culturais, que nós sejamos capazes de sensibilizar para que nós tenhamos cidadãos de um Estado constitucional, ecológico e cultural. Não acho que seja fácil. Aliás, eu não acho que a vida é fácil. Acho que é boa, não quero ir embora de jeito nenhum. Porém, fácil ela não é. Mas já teve outras gerações que tiveram experiências muito mais atrozes que a nossa,
E eu sempre lembro, quando me falam, nossa, o Brasil nunca esteve desse jeito. Outro dia eu li um texto, perguntei para um amigo, sabe de quem que é isso? É isso, deve ter sido jornal. Acho que eu li isso a semana passada. Não. Sobre a necessidade de o Brasil superar a intolerância. Eu disse a ele, não. Isso é uma passagem do discurso de Rui Barbosa no túmulo de Machado de Assis, em 1907. Portanto, nós temos é que, de uma vez, dar passos eficazes adiante para a gente não ter que citar o Rui com denúncias que ele fazia e que ele propunha fossem superadas. Não ter que citar Alberto Torres falando da Amazônia e achar que isso podia ser um texto de um jornal de pouco tempo atrás. É preciso que a gente mude as histórias, que a gente, pelo menos se errar, que a gente tenha um erro que seja inédito para deixar de legado, mas não ser incapaz, como a minha geração tem sido, de até os erros são iguais. E aí realmente é um problema grave. Como eu disse, não é fácil nem um pouco modificações de sensibilidade social, mas é preciso que a gente crie um sentimento constitucional voltado para a preservação da história, do patrimônio, que não é de nenhum de nós, que é de todos. Se esse tempo é um tempo difícil, e eu termino ainda uma vez lembrando meu querido Drummond, quando ele dizia no final da Segunda Guerra Mundial, nosso tempo, eu estou falando, portanto, final da década de 40, e ele escreveu, esse é um tempo de partido, tempo de homens partidos. Os homens perdem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. O tempo continua sendo de tumulto, mas eu espero que a gente seja capaz de deixar essa pedra só como peça de museu e sejamos capazes de transformar este Brasil num Brasil, como está na Constituição, justo, livre e solidário. Muito obrigada.